E no vídeo de hoje, as brincadeiras proféticas de Rutherford e Franz. Este texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1989. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Para quem nunca ouviu falar de J.F. Rutherford e Frederick Franz, esclarecemos que se tratam de homens ligados à cúpula da Sociedade Torre de Vigia, órgão jurídico das conhecidas Testemunhas de Jeová. Rutherford foi presidente da Sociedade Torre de Vigia por quase 25 anos e assumiu a direção após o falecimento do primeiro presidente, C.T. Russell. O segundo, Frederick Franz, é o atual presidente e foi contemporâneo do primeiro no período de 1919 a 1942. Mas por que o título As Brincadeiras Proféticas de Rutherford e Franz? A razão está em que a revista Despertai, de 22 de maio de 1989, na última contracapa, traz o título Milhões que agora vivem jamais morrerão. E a ele dá destaque desenvolvendo o seguinte comentário: não se trata de uma declaração exagerada. Existem sólidas razões para se crer nela. A revista Despertai e sua associada, a Sentinela, apontam regularmente para essas razões baseadas na Bíblia. Para um leitor desinformado, mas que crê piamente na Bíblia como a infalível palavra de Deus, passa esse leitor a admitir que existe possibilidade, com base na Bíblia, para tão estonteante afirmação. A possibilidade de ele não vir a morrer, desde que é invocada a autoridade da Bíblia. E julgando que os responsáveis por tais publicações conheçam algo de espetacular baseado na Bíblia que ele desconhece, não vacile em procurar informar-se melhor de tais perspectivas e assim, ingenuamente, entre em contato com a Sociedade Torre de Vigia para mais informes, desde que a revista mencionada traz o apelo para dirigir-se à sociedade para esse fim, e assim se torna uma presa dessa organização religiosa. Mas pesquisando a literatura da Sociedade Torre de Vigia, se descobre que essa espantosa declaração, milhares que agora vivem jamais morrerão, não é algo novo. Precisamente a primeira vez que se fez tal afirmação foi em 1920, com a publicação do livro com o mesmo título e de autoria de J.F. Rutherford, e que tal publicação levou as testemunhas de Jeová, então conhecidas como estudantes internacionais da Bíblia, a se tornarem verdadeiro formigueiro humano no seu desdobrar para levar tal mensagem de esperança a milhões de pessoas que viviam nesse tempo a admitir que não morreriam jamais. Talvez esteja indagando o leitor. Como Rutherford pôde chegar à conclusão de que os vivos em 1925 jamais morreriam? Existe base bíblica para tão fantasiosa declaração? Dentro do raciocínio desenvolvido por Rutherford, havia base bíblica, como ele mesmo expôs no seu livro, páginas 110 e 111. A. Israel entrou em Canaã no ano de 1575 a.C. B. A lei de Moisés estabelecia que em cada 50 anos um seria considerado o ano do jubileu, e santificarei o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra e todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Levítico 25:10. C.
Juntando também o texto de Jeremias 25:11, e toda esta terra virá a ser um deserto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Fez em seguida um simples cálculo: 50 vezes 70 igual 3.500 anos. Tirou deles 1.575 anos, chegando como resultado a 1925. Pois bem, no ano de 1925 deveria acontecer algo excepcional: a ressurreição corpórea e visível dos homens santos do Antigo Testamento e, consequentemente, o milênio de Jesus na Terra, não morrendo jamais nenhuma pessoa viva naquele ano de 1925. Diz o livro exatamente o seguinte: a coisa principal a ser restituída é vida à raça humana, desde que outras escrituras estabelecem o fato de que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão em outros fiéis antigos e que estes seriam os primeiros favorecidos. Podemos esperar, em 1925, a volta desses homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte e completamente restituído à perfeição humana, os quais serão visíveis e reais representantes da nova ordem das coisas na Terra. De levar a toda a humanidade a descoberta profética de Rutherford, as testemunhas de Jeová foram mobilizadas e é assim que o Anuário de 1976, página 127, relata as atividades delas. Anúncios dos jornais e em tapumes para cartazes com as palavras "milhões que agora vivem jamais morrerão" foram usados para trazê-lo à atenção do público. Tão extensiva era a campanha que o lema tem sido lembrado através dos anos. Mas o ano 1925 chegou. O que aconteceu? Vamos ao mesmo anuário, na página 146. Eis o que consta. Veio e foi-se o ano de 1925. Os seguidores ungidos de Jesus ainda estavam na terra como classe. Os homens fiéis da antiguidade, Abraão, Davi e outros, não foram ressuscitados para que se tornem príncipes na terra. Salmos 45:16. Assim como recorda Anna MacDonald, em 1925 foi um ano triste para muitos irmãos. Alguns deles tropeçaram, suas esperanças foram despedaçadas. Tinham esperado ver alguns dos antigos dignitários, homens da antiguidade como Abraão, serem ressuscitados. Ao invés de isso ser considerado uma probabilidade, leram que era uma certeza e alguns se prepararam para seus próprios entes queridos na expectativa de sua ressurreição. Na verdade, o que J.F. Rutherford havia afirmado era só uma probabilidade? Claro que não. Tanto era certeza que a Torre de Vigia comprou uma casa em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos, para recepcionar os hóspedes apontados, Abraão, Isaque, Jacó, Davi, entre outros. Deu à casa o título de Beth-Sarim, ou Casa dos Príncipes. Agora, em 22 de maio de 1989, se repete a mesma brincadeira, porém, por conta do atual presidente Frederic Franz, que em 1920 já era auxiliar de Rutherford, dando palestras e provando pela Bíblia o acerto dos cálculos do seu predecessor. Então houve uma debandada entre os jeovistas por causa da falsa profecia de Rutherford, e o livro Seja Feita a Tua Vontade na Terra, página 312, relata o decréscimo de assistentes na maior reunião de testemunhas de Jeová, que é a celebração da refeição noturna do Senhor. Em 1922, 32.661 assistentes. Em 1923, 42.000. Em 1924, 65.105. Em 1925, 90.434. E na reunião de 27 de março de 1926, só tiveram presentes 89.278 pessoas. E por que
se retiraram da sociedade torre de vigia tais pessoas, porque reconheceram que a sociedade, embora se arvore em canal de comunicação de Deus com os homens, não provou tal condição. E dizem as testemunhas: é verdade, houve aqueles que, em tempos passados, predisseram um fim de mundo, até mesmo anunciando uma data específica. O fim não veio. Eram culpados de profetizar falsamente. Por quê? O que estava faltando? Faltava a plena medida da evidência exigida em cumprimento da profecia bíblica. E a torre de vigia dá ótimo conselho quando isso acontece: retirar-nos da organização religiosa que se mostra falsa, pois não se agrada Deus de testemunhas falsas. E por que repetem as testemunhas a falsa profecia de 1925? Esclarecem elas: um falso profeta não se corrige, ele persiste em proclamar um parecer errado, mesmo quando sabe que está errado. 5 de 63, página 278. É o caso de Frederic Franz, que apoiava as profecias falsas de Rochefort e agora as repete, mesmo Nathanael Rinaldi, Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1989. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.